Mortal Kombat! Mais uma vez, hora de falar de um filme que deu grande problema para nós fãs em 2021. Mortal Kombat recebeu a sua confirmação de seu segundo filme e nós aqui vamos falar do que pode ser feito para consertar essa franquia que começou não muito bem e que pode, quem sabe, fazer um dos primeiros grandes filmes de games em sua sequência. Round 2, fight! Antes de começar, se inscreve no nosso canal, clica na sinetinha para receber novas notificações e curte aqui o vídeo. O primeiro filme de Mortal Kombat foi bastante problemático e deixou os fãs divididos. Teve gente que curtiu, teve gente que não curtiu, teve gente que achou melhor que o de 95. Eu particularmente odiei ele. Eu achei que ele tá no meio do caminho entre o Aniquilação, que é uma das piores coisas que existem em relação a filmes de games, e tá bem abaixo do filme de 95, que por mais que não tenha violência e seja tosquíssimo, pelo menos é divertido. Algumas coisinhas do filme ficaram bem abaixo do que a gente esperava, as outras até são legais, a violência também é bem gráfica aqui, a gente tem bastante gore, mas teve muita coisa do filme que ficou muito aquém. Então a gente vai falar aqui umas coisinhas, alguns pontos importantes que esse longa pode melhorar e muito. Começando primeiramente pelo ponto mais importante, nós temos que ter um torneio. Afinal é o Mortal Kombat e no primeiro filme eles tentaram fazer algo diferente. Essa ideia de fazer com que o pessoal de Outworld invada a Terra para poder matar os escolhidos antes do Mortal Kombat acontecer foi um grande tiro no pé, porque apesar de ser uma ideia diferentona, isso já não funciona em várias plataformas. A própria animação já tentou fazer isso e não rolou muito bem. Com a inserção do torneio, a gente tendo as ambientações dos games, já que eles usaram vários easter eggs lá no primeiro filme, pode ser aí, quem sabe, o primeiro grande acerto de Mortal Kombat 2. Segundamente, e tão importante quanto o primeiro ponto, é trocar o protagonista. Mortal Kombat é um jogo conhecido por muitos personagens legais, principalmente na questão ali dos personagens da Terra. A gente tem o Liu Kang, que apareceu no primeiro filme, sendo interpretado pelo Lu Jilin. A gente tem também o Johnny Cage, que certamente deve aparecer nesse filme. Nós temos até a Sonya Blade, que é interpretada pela Jessica McNamee, que mandou bem até no papel dela, mesmo com um roteiro extremamente sofrível e horroroso. O Liu Stan, que foi ali o Cole Young, não mandou bem. Ele foi um personagem muito chato. Ele serviu ali como uma espécie de personagem ouvido, que a gente sabe como funciona. Ele é o cara que introduz as pessoas que não conhecem a dinâmica dos jogos e a história também de Mortal Kombat. Só que é um personagem tão sem características próprias, tão sem personalidade, que a gente acabou tendo um ranço dele. E até os próprios poderes do personagem não são tão legais. Então, com um protagonista novo, com uma renovação aí desse elenco, com certeza a gente pode ter aí uma melhoria significativa na história de Mortal Kombat 2. Já aproveitando o ensejo de um novo protagonista, também a gente pode pensar em novos personagens, já que tivemos alguns ganchos sobre quem poderia aparecer no segundo filme. No primeiro longa a gente tem o leque da Kitana, nós temos o amuleto do Shinnok, a garrafa do Boraicho, a gente tem também uma estátua gigante do Shao Kahn. Inclusive o Ed Boon deixou os fãs num frenesi total, já que ele deu a entender que ele gostaria muito que o The Rock fosse o Shao Kahn e seria uma grande adição para o filme. Eu acredito que isso seja muito difícil, já que o The Rock tem um dos cachês mais altos de Hollywood e certamente a New Line Cinema e a própria Warner Bros. Não devem investir tão forte no segundo filme do Mortal Kombat. Deve ser um orçamento um pouquinho melhor do que no primeiro filme, mas para pagar o The Rock tem que ser muito mais. E também tem outros tantos personagens que devem aparecer aí. A gente pode ter, além deles, provavelmente o Nightwolf, já que também tem um recorte de jornal que mostra o personagem. O Baraka, o próprio Reptile, que no primeiro filme não é bem o réptil, então a gente não tem muito bem a ideia. E quem sabe até aparecer o Noob Saibot, já que o Bi-Han é morto em combate contra o Scorpion e o Cole Young. Então ele deve voltar aí como um corrompido, sendo o Noob Saibot. E quem sabe inclusive o próprio Kung Lao também venha nessa versão corrompida, que é algo muito recorrente ali na mitologia de Mortal Kombat, principalmente depois dos jogos 10 e 11. Uma nova direção também talvez seja um dos pontos que podem ser considerados, já que o primeiro filme teve algumas críticas até do próprio elenco. O diretor na época era um novato, ele não conseguiu
aproveitar o elenco que era formado completamente de lutadores e dublês que tinham boas técnicas de luta. Então a direção foi ruim em pontos, principalmente das questões das batalhas. A gente tem ali uma confusão visual muito grande. Os X1 até são interessantes, mas nas cenas mais grandiosas realmente a direção deixa muito a desejar. Talvez com um diretor mais competente, trazendo alguém que já tem algum nome no mercado, pode ser aí que o filme ganhe e muito em relação às cenas de ação. Eu acho aí que uma aposta boa seria o diretor de Resgate, já que ele é um cara que manja demais da questão de batalhas e de lutas icônicas. Mais gore, mais fatalities e muito mais violência. Esse ponto eu acho que foi um dos poucos pontos positivos do primeiro filme. A gente teve, no meio daquela salada de frutas, de explicações bizarras e roteiro furadíssimo, bastante violência gráfica. E eu acho que agora, talvez com um orçamento mais poupudo e também um diretor mais competente, a gente tem as cenas de gore ainda mais legais e fatalities cada vez mais sangrentos e próximos ao que o jogo mostra. A gente tem bons personagens, a gente tem muita criatividade nos fatalities dentro da estrutura do jogo e também entrando nesse espectro de colocar os personagens em Outworld no torneio, eles podem viajar bastante com a questão do Arcane, principalmente, que foi um ponto muito negativo do primeiro filme, dando uma resistência maior, física, dizendo ali que é magia ou alguma coisa do tipo, colocando os guerreiros da Terra, enfrentando personagens mais fortes e eles mesmos também com mais resistência, mais força, mais poder e fazendo com que as lutas sejam mais empolgantes e que os golpes finais sejam violentíssimos, o que a gente gosta e ama muito em Mortal Kombat. Flawless victory. E para vocês, quais seriam as melhorias que deveriam ser feitas em relação a esse novo filme do Mortal Kombat? Comenta aqui embaixo. Siga nas redes sociais, se puder dar aquela forcinha também lá naquela plataforma roxa que eu não vou dizer o nome para não dar, né, um probleminha aqui no vídeo. Então dá o subscribe lá, curte aqui, comenta e também dá uma olhadinha no nosso site lá, fidedigno.com.br, que tem um texto sobre o que a gente espera desse novo filme de Mortal Kombat. Forte abraço e até a próxima!